Recentemente eu assisti o dorama Diva à Deriva e fiquei encantadíssima com a história. É triste, mas é linda. E além da história, da produção incrível e da pauta muito profunda que ela trouxe, uma das coisas que eu gostei bastante, que me chamou a atenção, foi uma das maquiagens da Somoka, que é a protagonista do dorama. Eu gostei tanto dessa maquiagem, ela ficou tão leve, suave e bonita que eu pensei, vou trazer ela aqui no canal. Se você gosta de maquiagem coreana, você vai gostar muito desse tutorial, porque ele está cheio de dicas de maquiagem coreana. Inclusive eu ensino a fazer o bendito Aegyeosal. Então, sem mais delongas, vamos pro tutorial. A pele dessa maquiagem é bem glow, então eu vou estar usando o BT Glotion da Bruna Tavares, que é um hidratante facial com glow. Se você tiver um primer com glow ou qualquer outro hidratante com essas partículas peroladas, já serve. Inclusive, se você não tem nenhum e tá pensando em comprar, eu infelizmente não recomendo esse aqui da Bruna. Eu tô usando ele aqui porque ele é o único com glow que eu tenho, e ele é lindo olhando assim e tal, porém ele é muito chatinho de usar na make. A maioria das bases esfarela, abre com ele, usando ele por cima, usando ele por baixo, enfiar um saco. Pra aplicar a base, eu vou usar uma técnica que as coreanas usam pra fazer uma camada bem fininha de base na pele, que é aplicar ela com a espátula assim. Para dar acabamento, vou usar uma esponjinha Cushion. A esponja Cushion, ela é mais lisinha que as outras esponjas de aplicar base. Olha ela aí do lado da esponja queijinho e da esponja em gota. Mesmo a esponja queijinho sendo branca, você consegue ver essa porosidade dela, enquanto a da Cushion é quase imperceptível. Eu sinto que essa textura lisinha dela ajuda a deixar a pele perfeita, fora que ela não precisa ficar sendo molhada e etc para usar. Vou aplicar o corretivo bem pouquinho, só o suficiente para cobrir a minha olheira, e também espalho ele com a esponjinha Cushion. Coreanas fazem um contorno bem sutil, então eu faço um contorno bem suave e esfumado. A Somoka tá usando um blush rosinha frio, bem delicado, e fazendo meio que uma linha horizontal abaixo dos olhos. Então eu tô usando um blush cremoso, que é um rosa com fundo mais frio. Ele poderia ser um rosa mais clarinho, que ficaria ainda mais parecido com o dela, mas esse é o rosa mais frio que eu tenho, e eu pego ele aos pouquinhos com o pincel e vou esfumando que dá certo. O iluminador que eu vou usar é bem fininho, e dá preferência em usar um iluminador que não tenha partícula grande de brilho se você for reproduzir essa make. Usa aquele tipo de iluminador que é bem peroladinho. A ideia não é ver a partícula do brilho, e sim uma região viçosa ali na sua pele. Aí eu venho com um pó bem fininho, selando a pele nas partes onde a base costuma acumular, e eu não aplico pó no rosto todo, porque eu não quero tirar o viço da pele. Se você tiver um pozinho glow aí na sua casa, pode usar. E eu vou ressaltar aqui que um pó facial glow vai selar sua pele e não vai deixar um aspecto de mate, e sim um aspecto de viço. Tem muito pó aí no mercado se dizendo glow, e na verdade ele é mate com partícula de glitter. Se tiver partícula de glitter, não é glow, é cintilante, é o mate cintilante. Coreanas tendem a ter a sobrancelha grossa, só que o design é mais reto, e os pelos são fininhos e não são tão pretos. O meu caso é diferente. Eu tenho a sobrancelha mais fina, só que os pelos são mais grossos, o design é um pouco mais arqueado, e além de tudo é bem pretinho o pelo da minha sobrancelha. Só que como a sobrancelha da Somoka tá esfumadinha, eu fiz a minha usando o mesmo contorno que eu usei no rosto, que é um marrom mais neutro, é um neutro para frio, ele é clarinho, então ele é ideal para fazer esse esfumado, trazer definição, porém com leveza. Então, por causa das características da sobrancelha, o resultado vai ficar diferente, mas a técnica de maquiagem é a mesma. É uma sobrancelha esfumada com sombra. Já a maquiagem nos olhos da Somoka é um rosinha com partículas de brilho. Eu vou fazer esse rosinha com o mesmo blush cremoso que eu usei no rosto. E para trazer um fundo de glow e selar esse blush, eu aplico o mesmo iluminador fininho que eu usei no rosto. Idols coreanas usam
muita sombra em glitter nos olhos. E a gente tem isso nessa maquiagem aqui também. Até porque as cenas em que ela usa essa make foca muito no olhar dela, que tá sob as luzes do palco, então esse brilho chama atenção. Então, para brilho, eu usei o iluminador Diamond Bomb da Fenty, que tem um brilho praticamente idêntico ao que ela tá usando. Eu sei, o Diamond Bomb é um produto muito caro. Felizmente, eu conheço um dupe mais acessível que ele, praticamente idêntico, que é o BT Mellow da Bruna Tavares. Sim, isso mesmo, é o BT Mellow, não é o BT Mirror. Já vi muita gente espalhar aí a fake news que o BT Mirror e o Diamond Bomb da Fenty são iguais e não são. Na verdade, pra mim, eles passam bem longe e eles só são da mesma cor. Textura, acabamento, cintilância, eles não têm nada a ver. Já o BT Mellow é praticamente idêntico e é muito mais barato, então se joga nele pra reproduzir a make. Voltando ao papo de técnicas coreanas de maquiagem, você já ouviu falar do Aegyeosal? Não sei se eu pronunciei corretamente, mas esse é o destaque que as coreanas dão para essa linha da pele perto dos cílios inferiores que fica evidente quando a gente sorri. Para fazer o Aegyeosal, eu vou sorrir para poder marcar ela usando um contorno em pó. Você pode usar produto cremoso também, aí é só não selar com pó translúcido depois de passar o corretivo, mas eu prefiro fazer com contorno em pó. De preferência, um produto que não seja escuro demais para sua pele e que seja um marrom mais frio, ou seja, marrom de fundo acinzentado. Marco essa linha aí com um pincel bem fininho e depois eu pego outro pincel limpo, e ele é fofinho, e vou usando para esfumar essa linha. E depois disso eu vou iluminar entre essa marcação que eu acabei de fazer e os cílios inferiores. Pode usar uma sombra opaca, mais clarinha que o tom da sua pele, ou pode ser peroladinha. Tô usando uma peroladinha. E olha a diferença do olho com o olho sem. Nos cílios, eu também vou fazer uma técnica que as coreanas fazem. Já aviso, ela não dá certo para os meus cílios, mas eu queria mostrar ela aqui. Tá vendo esse cílio separadinho? Então, primeiro eu vou usar um curvador de cílios, que elas sempre usam antes de fazer essa técnica. E para fazer esses cílios grudadinhos, elas fazem isso aplicando a máscara de cílios e depois unindo eles em tufinhos com a pinça. Eu acredito que com elas esse acabamento fica super lindo e bem feitinho, porque o pelo dos cílios dela é mais fino, então ele não empelota quando são juntados tipo vários pelos com a pinça. Já em mim fica isso aí, ó, uma porcaria. Mas como eu disse, eu queria trazer para vocês verem como é. Para o delineado, eu vou passar um lápis na linha dos cílios superiores, que as coreanas usam muito assim, e eu faço o delineado só no finalzinho do olho. Eu sei que o delineado da Somoka tá bem mais fino e delicado, mas eu só consigo fazer fininho assim quando eu uso delineador em gel, e eu tô sem delineador em gel. Esse que eu tô usando é em caneta, ainda por cima ele tá acabando, ou seja, a ponta dele já não tá mais pigmentando direito. É o que a gente tem para hoje. Os lábios, na minha opinião, são os mais fáceis dessa make. Dá uma olhada aí nos lábios da Somoka. Eu tenho certeza que eles usaram lip tint nela. E aí, por cima de tudo, tem um gloss. A minha boca tá esfoliada e hidratada pra não ter pelinha morta e pra o lip tint ficar mais uniforme. Então eu aplico esfumando, assim como tá o dela, concentrando mais no centro do lábio, e vou esfumando à medida que eu vou chegando na direção do contorno do lábio. Depois é só passar um gloss por cima de tudo, sem muita novela. E é isso, essa é a maquiagem finalizada. Se você for assistir o dorama, eu te aconselho a assistir com uma toalha ali do lado. De preferência uma toalha de corpo, não a de rosto, porque a de rosto não vai ser o suficiente para enxugar suas lágrimas. E é isso, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão e até a próxima!